Abre-se a Bíblia ou o teu celular aí na Palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 19. O texto, então, tem como título Sacrifício de Abraão. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, diante da Tua presença, com temor e tremor diante deste altar, que Tu possa, Senhor, através da Tua palavra, derramar as sementes, Pai, necessárias que cada um de nós precisamos nessa noite. Fale conosco, Pai. Fale conosco ao nosso coração. Mude histórias nessa noite através da Tua palavra. E me usa, Senhor, que eu venha falar somente aquilo que é do Teu agrado, somente aquilo, Senhor, que o Senhor quer ministrar à Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Era Abraão... Desculpa. Deixa eu abrir aqui, não. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre a Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deixou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí disse até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e junto foram para Berseba, onde fixou residência. Aleluia. Então esse é um relato, de sacrifício.
é um dos relatos mais importantes de fé, de obediência. Porque Abraão esperou 25 anos pela promessa, pelo filho da promessa. E quando ele recebe esse filho, agora Deus fala com ele que ele teria que entregá-lo em sacrifício num altar. Pense, se você teria coragem de, quando Deus falasse com você, você tem que entregar aquilo que eu te entreguei, o teu filho amado, aquilo que você tem mais de importante na sua vida. E ele, porque obedecia ao Deus Todo-Poderoso. Quantas coisas, quantas dúvidas, quantos questionamentos passaram na cabeça de Abraão, mas ele, com toda obediência, sabia que era necessário, porque ele tinha uma promessa. Ele seria pai de muitas nações. Talvez ele ficasse questionando Deus, mas por que comigo? Por que o meu filho? Aquilo que tu me desse de tão importante eu tenho que sacrificar neste lugar. Mas ele calado, pega esse filho, pega a lenha, pega o cutelo, pega os 2 servos e vai para esse monte. E os 2 caminhavam, porque era normal eles irem adorar. E era normal, e esse filho vai junto com o pai para esse lugar. Aleluia, louvado e engrandecido. E no caminho Isaac pergunta: onde está o cordeiro para o sacrifício? E o pai responde para o seu filho: Deus proverá. Que fé é essa? Que acredita no Deus Todo-Poderoso e entrega aquilo de mais precioso. Ele vai para entregar. Ele não sabia o que ia acontecer naquele lugar. Ele sabia que ele precisava obedecer e ele precisava sacrificar. Eu quero dizer que nessa noite, você que está nesse ambiente, enquanto a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo de Deus fala comigo e com você, porque muitas vezes nós temos que sacrificar. E nós vamos aprender nessa noite a importância da obediência e do sacrifício. Porque ele obedeceu para que a promessa pudesse ser cumprida. O Espírito Santo de Deus, muitas das vezes nós estamos orando 25 anos, ele espera por esse filho. E agora eu tenho que entregar. Aleluia. Chegando ao local, Abraão prepara o altar, amarra Isaac. Está prestes a sacrificá-lo, o filho amado. E um anjo do Senhor, um anjo, aleluia, o impede, elogia sua obediência e aponta para o carneiro preso nos arbustos, que é sacrificado no lugar de Isaac. Por obediência, Deus reafirma suas promessas a Abraão e a sua descendência. Olha como é importante a questão do sacrifício e da obediência. Você sabia que quando você obedece, a tua descendência é abençoada? Quando nós não entendemos a importância da obediência à palavra de Deus, que muitas vezes é isso que Ele pede das nossas vidas, que a gente obedeça os seus mandamentos, que a gente obedeça aquilo que Ele vem pedindo, porque o Espírito Santo fala comigo e fala com você. E eu tenho certeza que enquanto você está aqui, o Espírito Santo está falando ao teu coração, porque talvez nessa noite Ele vai pedir de você sim um sacrifício, aquilo que você mais ama, que talvez não seja o teu filho, pode ser as tuas finanças, pode ser a tua vida espiritual, pode ser algo que custe a você, que vai doer, que você tem que entregar, pode ser um vício. Quantos de nós precisa sacrificar vícios na nossa vida que está acima de Deus, que está acima, tudo que está acima, o Espírito Santo de Deus nos pede, porque a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. O que está sobre a tua vida que impede de Deus te abençoar e a tua descendência? O que te impede? O que te impede, aleluia, de entregar aquilo que mais dói? Porque sacrifício dói, e nós muitas vezes temos que entregar. Às vezes, aleluia, é a tua vida de oração. Talvez seja o teu tempo a sós com Deus. Talvez seja aquilo que o Espírito Santo tem ministrado, o dizimar, o ofertar, que é uma maneira de nós adorarmos a Deus, que é uma maneira de nós devolvermos a Ele, como o Isaac sacrificou, que foi levar o seu filho para sacrificar nesse monte. Assim as nossas vidas.
E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus nessa noite quer de mim e de você um sacrifício. E que você possa entregar nesse altar o teu sacrifício. Talvez seja o amor que você precisa ter pelos teus filhos. Talvez seja o amor que você precisa ter pelo teu esposo, pelo teu pai, pela tua mãe. Porque dependendo da família, dependendo do pai, da mãe, das dificuldades que nós temos, é difícil, mas é sacrificando em amor. É olhando em amor. Aleluia. O que essa história nos ensina? O que o Espírito Santo quer nos revelar? A história de Abraão e Isaque em Gênesis 22 é uma poderosa prefiguração de Jesus Cristo como sacrifício final pelo pecado. Jesus morreu na cruz do Calvário como sacrifício, é a prefigura. Deus deu o seu Filho amado, aquilo que era de mais importante. Ele foi para a cruz do Calvário, ele obedeceu a voz do Deus Pai, para que eu e você, para que ele pudesse pagar na cruz do Calvário o nosso direito à eternidade. E a nossa mente nunca vai mensurar, nem consegue mensurar o que Jesus passou naquela cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos nessa noite estar nesse ambiente de oração, para que eu e você tivéssemos acesso à salvação, para que eu e você tivesse acesso, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há outro caminho, não há outro jeito de eu me livrar daquilo que Jesus já pagou na cruz do Calvário, que foi o pecado. Então ele precisa que eu e você sacrifiquem, sim. Quantas coisas nós temos acima do Cristo? Quantas coisas nós temos acima de Deus? O que você tem colocado acima dele? Quando Abraão diz a Isaque, Deus proverá o cordeiro para o holocausto, ele, sem saber, fala de um cumprimento maior além do evento imediato, que é a vinda do Cristo, a vinda de Jesus, que paga na cruz do Calvário o preço pelo meu pecado e pelo teu pecado. Enquanto Deus providenciou um carneiro no lugar de Isaque, o verdadeiro cordeiro, que é Cristo, foi providenciado para mim e para você. Você tem noção disso? Você entende que quando você está nesse ambiente de adoração, se alimentando da palavra, existe alguém precisando dessa palavra, existe alguém precisando do amor de Cristo que foi derramado sobre mim e sobre você, que nós não vamos conseguir se não for por Ele. O amor é um único antídoto que muda a história, que transforma vidas, e nós precisamos buscar nele. É nele. Então você que está aqui nessa noite, aleluia, louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Assim como Deus poupou Isaque, trazendo o substituto, Jesus traz o Espírito Santo que nos, aleluia, que ministra sobre as nossas vidas, que nos ajuda, para que a gente possa, diante de Deus, entregar as nossas vidas e entender que Ele é o Cordeiro de Deus que vem tirar. Como um teste da profundidade da sua fé, Deus Pai queria ver até onde Ele estava disposto a sacrificar aquilo que era de mais importante. Quantas vezes, sabe o que nós temos de mais importante nas nossas vidas? É o nosso tempo. O tempo que Deus nos dá hoje é a coisa mais importante que nós precisamos sacrificar muitas vezes. Porque pessoas que estão no nosso lado precisam que a gente olhe com misericórdia, que a gente olhe com amor e busque a presença de Deus. Em nome disso, que a gente busque a presença dEle para poder abençoar essas vidas que estão ao nosso redor. E isso muitas vezes requer sacrifício. Quanto tempo nós passamos numa tela de celular e a gente nem percebe, e aquele tempo precioso que você tem, que eu tenho, que nós podíamos estar dedicando a alguém que nos ama, que precisa da nossa ajuda, que precisa do nosso olhar, que precisa do nosso amor, está perecendo porque nós perdemos muito tempo. Por isso Isaque sacrifica aquilo que ele tem de maior valor. Ele vai, leva para Cristo, ele leva lá para o monte. Mas o Deus Todo-Poderoso providencia o carneiro. E Jesus se coloca
entre Deus Pai e a igreja, e se entrega para que nós, eu e você, pudéssemos receber o direito à eternidade. Nós vamos entrar numa época bem difícil agora, que é as festas. Muitos de nós se distraímos com as coisas que o mundo oferece. Então, nesse momento, nós vamos precisar muito mais sacrificar. Porque o mundo oferece tudo de bom. Oferece a festa, oferece o prazer. E essa é uma das épocas mais difíceis que nós vamos precisar, sim, orar, buscar a presença de Deus. E sacrificar e obedecer a palavra de Deus. Porque se nós distrairmos, nós vamos perder aquilo de mais precioso que nós temos, que é a nossa salvação. Nós vamos perder aquilo que de mais precioso nós temos, às vezes, alguém da nossa família, que nos observa, que observa a mim e a você. Eu e você somos testemunhas vivos do amor de Cristo. E nessa época, onde o mundo está oferecendo tudo, é a época que mais pessoas se afastam do Deus vivo, se afastam da obediência, se afastam do sacrifício. Nós vamos ter que sacrificar, sim. Quantos vão receber ofertas? Quantos vão receber, aleluia, a bebida? Vão ser testados nessa área e vão abandonar Cristo. Mas eu quero que você, nessa noite, que o Espírito Santo revele a você, se revista, busque em oração, para que você consiga passar e vencer. Porque Jesus está às portas. E nós temos que cada dia mais nos preparar. E quão mais difícil é nós sacrificarmos, sim, o nosso tempo precioso, orando por aqueles que precisam de oração. Orando, e a oração é o caminho da obediência. Aleluia. O que eu estou disposta a sacrificar por amor de Jesus? O que você está disposto? Abraão provou a profundidade de sua obediência. Então pergunte para si mesmo: você tem obedecido a Deus? Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo fala com você. Olhe para dentro de você e pergunte para você mesmo: você tem obedecido a Deus? Você tem obedecido à voz do Espírito Santo que habita no teu coração? Você tem obedecido a Deus quando Ele pede para você: renuncia a esse vício, renuncia a isso da tua vida, da tua casa? Aleluia. Quanto tempo você tem dobrado os teus joelhos, estado na presença de Deus por alguém que você ama? Porque com os nossos dias atribulados, cheios de afazeres, com as distrações que Satanás tem colocado nas nossas vidas, nós perdemos o nosso tempo mais precioso, que é estar na presença de Deus. E Jesus precisa de mim, de você. Ele precisa do nosso tempo, da nossa oração, porque pessoas ao nosso redor estão perecendo, estão morrendo sem o amor de Cristo. A igreja é a representante desse amor, porque nós recebemos aqui, enquanto estamos adorando a Ele, a porção necessária para dedicarmos àquela pessoa que precisa, que está ao nosso redor. Aleluia. Segundo a Bíblia, obedecer é uma expressão de amor e fé a Deus, significando submeter a própria vontade. Então, obedecer é algo que a gente faz por amor, não é por obrigação. Se você está nessa casa de oração, veio por obrigação, como é que Deus vai receber a tua adoração verdadeira? Nós estamos aqui porque a gente ama Cristo. Nós estamos aqui por obediência, para adorá-lo, engrandecê-lo. Quando a gente se reúne como igreja, essa adoração, ela chega ao coração do Pai, porque ela vê pessoas que estão sacrificando o tempo que poderiam estar em qualquer outro lugar, mas escolheram estar aqui, porque entende que precisam de Cristo, do amor do Pai, para poder sobreviver nesse mundo que cada dia mais caminha para a maldade, para tudo aquilo que vocês já sabem. Eu acho que a gente sabe de tudo que está acontecendo. Então, quando nós viemos aqui,
Quando a gente vem buscar a Deus em amor, em obediência, em fé, eu vou lá buscar a presença de Deus, porque eu preciso receber nessa noite uma porção, Pai, do teu amor, do teu sacrifício vivido na cruz do Calvário, para que eu tenha forças para amar mais aquelas pessoas que estão ao nosso redor, e que se não fosse o amor de Cristo, nós não conseguiríamos. Aleluia. Então, submeter a própria vontade, aleluia, a dele, seguir seus mandamentos com o coração, não apenas por obrigação, e viver em conformidade à sua palavra, refletindo a obediência de Jesus ao Pai, e buscando o glorificado em todas as ações, que traz bênção e nos afasta do pecado, sendo uma escolha ativa de ouvir e fazer o que Ele pede. Então, a importância da obediência em amor, não por obrigação. Eu escolho obedecer os mandamentos, eu escolho andar no caminho dEle, eu escolho fazer a vontade dEle, eu escolho morrer para mim mesmo, eu escolho sacrificar, porque a gente sabe muitas vezes que buscar a presença de Deus, orar, tem que sacrificar, dói, custa. Isso é sacrifício. Por isso o nosso tempo é a coisa mais preciosa que nós temos que sacrificar. Senhor, eu vim buscar a tua presença. Eu e você somos o sacrifício vivo. Eu e você somos o sacrifício. Você sabia? Porque Jesus já fez isso. E agora nós, em amor, não por obrigação, nós vamos fazer, nós vamos se sacrificar, nós vamos se doar em obediência, para que vidas, para que famílias, para que crianças sejam alcançadas, para que a misericórdia de Deus alcance vidas. Aleluia. Obedecer é uma expressão de amor e fé, é a forma de demonstrar amor a Deus, como Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, uma atitude de fé, uma atitude de amor. Se você ama a Deus, se você ama Jesus, você obedece. Vida espiritual tem que ser alimentada. É igual uma planta, sem água ela morre. E agora que está calor, não sei se você já observou, se está calor, a planta, se não botar água, ela começa a murchar e morre. E a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se nós não alimentarmos através da obediência, ela morre. E quão triste é quando a pessoa se afasta de Cristo, quando a pessoa que caminhava com o Senhor Jesus vai se afastando aos poucos, e quando ela vê, ela não consegue mais retornar, porque assim é o mundo. Então, por isso nós precisamos nos alimentar em obediência e sacrifício a Deus, para que Ele nos guarde as nossas vidas, porque Deus nos garantiu a eternidade quando enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Aleluia. Obedecer é submissão à vontade de Deus. Deixar de lado a vontade pessoal para fazer a vontade do Pai, confiando que Ele sabe o que é melhor. É ouvir atentamente e obedecer a palavra de Deus. Não basta somente ouvir, não basta. Não basta somente nós ouvirmos nesta noite a palavra de Deus. Nós temos que praticar. Nós temos que sair daqui e praticar aquilo que Ele tem nos ensinado. E praticar aquilo que Ele tem falado no teu coração, aquilo que Ele tem pedido de você. Ele fala ao teu coração: filho, não vá para esse caminho, filha, não vá para esse caminho, saia desse vício, saia da internet, onde vai te levar para caminhos sem volta. Quantas pessoas estão perdendo a vida? Porque estão perdendo muito tempo. Aquilo que de mais precioso você tem é o tempo. Então pega esse tempo, tenha tempo de qualidade com a tua família, tenha tempo de qualidade com teus filhos, tenha tempo com as pessoas que você vive, olhando nos olhos, dizendo que ama, dizendo que é importante, dizendo que é especial, dizendo que é bonita. Pegue esse tempo.
que o Espírito Santo fala ao teu coração muitas vezes e você nem liga e dando a bola. Por isso, sacrifique o teu tempo, dê o teu tempo para Cristo, para que Ele possa te usar lá na tua casa, para que Ele possa te usar na tua família. Aleluia. É sacrifício, dói mesmo, principalmente aquilo que está acima de Deus, que está acima de Cristo. Se você colocou coisa, é muito difícil porque tem que sacrificar, vai doer, sim. Quantos de nós precisamos de ajuda? Para sacrificar um mau hábito, para sacrificar uma má atitude, para sacrificar o eu, o orgulho, de pedir perdão, de dizer me perdoa, eu errei, eu falhei, eu fiz errado. Eu quero dizer que isso traz, quando a gente entende isso, consegue diante de Deus pedir perdão, dizer para alguém que ama, a sua descendência está sendo abençoada pela tua ação. Abraão, quando obedece a Deus, escuta a voz mesmo ali difícil, meu Deus, eu tenho que entregar o de mais importante, ele vai, mesmo assim ele vai. Mas Deus sabia que aquela atitude de fé ia gerar a geração que hoje alcançou a nós. Ele teve que obedecer, e talvez você precise obedecer a Deus nessa noite. O que o Espírito Santo de Deus pede para você que você tem que fazer? Qual é a atitude que você tem que fazer, que você tem que mudar? Talvez você precise pedir perdão para o pai, pedir perdão para a mãe. Nós estamos nos preparando, é uma época muito difícil. Nós vamos passar o ano. Talvez você teve o ano inteiro para dizer para o pai, para a mãe, você é importante para mim, pai, mãe, filhos. Você teve o ano inteiro para dizer para essa pessoa o quanto ela é importante para você. Talvez só um olhar. Quantas crianças, as que mais estão perecendo e precisando do teu olhar, precisando da tua atenção. É a tua descendência, pai, mãe que está aqui. É a tua descendência, é a coisa mais preciosa. Por isso nós precisamos sacrificar. Por isso eu preciso sacrificar, eu tenho que morrer para mim mesmo, sim, para dizer para minha mãe, eu te amo, mãe. E eu tive que fazer isso, eu sei o quanto isso foi doído. Foi um sacrifício, sim, foi, mas foi necessário. E quando eu liguei para ela, disse, mãe, eu te amo. Talvez você que está aqui tem que fazer isso, você tem que ligar para o teu pai, para tua mãe, para alguém que precisa ouvir, eu te amo. E quando eu consegui fazer isso, eu ri para mim mesmo, eu digo, carne orgulhosa. A Bíblia diz que nós temos que honrar nosso pai, nossa mãe. Eu liguei para ela e disse, mãe, me perdoa. Ela não entendendo o que estava acontecendo, mãe, me perdoa. Mãe, eu te amo. Eu falei com todo o meu coração. Eu morri, eu sacrifiquei o meu eu. E disse, mãe, eu te amo. E ela dizia, filha, eu te amo. Ela dizia, eu não tenho nada para te perdoar, filha. Mas, mãe, me perdoa. Porque ela não me deu aquilo que ela não podia, porque ela não teve. E hoje eu entendo. E talvez nós precisamos disso. E esse é o sacrifício. Talvez é isso que você precisa entregar nessa noite. É o orgulho de entender que existe um Deus maravilhoso, que deu aquilo que tinha de melhor, de melhor. O nosso tempo é a coisa mais preciosa, amados. E nós precisamos pegar esse tempo que nós temos de mais precioso e sacrificar diante da presença de Deus e obedecer e dobrar os joelhos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, talvez aquele que você que está me vendo. Não desista. Não desista, continue, porque existe uma promessa que foi liberada para mim e para você. E às vezes a gente quer desistir.
A gente quer desistir, às vezes às vezes é um sonho, às vezes é um objetivo, às vezes é um filho que precisa de oração, é um pai que precisa de oração, é uma mãe, não, eu desisto, não tem mais o que faça, não existe isso. Eu provei isso na minha vida, através da oração. Minha mãe não é mais a mesma, mas muitas vezes a gente quis desistir. Então não desista dos teus filhos, dos parentes, das pessoas que precisam da tua oração. E isso é sacrifício. Aleluia. A obediência verdadeira vem de conhecer a Deus e confiar em sua sabedoria, mesmo sem entender todas as razões. Quantas coisas acontecem nas nossas vidas, a gente não entende. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha família? Por que isso está acontecendo nas minhas finanças? E eu quero dizer que a obediência verdadeira, Senhor, amém, Pai. O que tu queres me ensinar? O que tu quer falar comigo através do que está acontecendo? Pai, o que eu preciso sacrificar? O que eu preciso entregar, Pai? É a minha obediência. Será que nós estamos realmente obedecendo a voz do Deus vivo? Que fala, Ele fala porque você é templo do Espírito Santo. Você é morada. Você é casa, habitação do Espírito Santo. E Ele fala, filho, filha, nessa noite. O que você precisa sacrificar por amor a Cristo, amados. É por amor a Ele. É por Ele que eu tenho sacrificado, sim, é por Ele. Porque eu entendi que Deus deu o maior, aquilo que Ele tinha de mais valor, que era Cristo. E eu e você somos a noiva. E estamos nos preparando. E a obediência e a santificação, ela faz parte desse processo. Para que a gente possa um dia ver Jesus face a face. E nós somos peregrinos, forasteiros nessa terra. Há um lugar preparado para mim e para você, que é a eternidade. Aleluia. Aleluia. A obediência verdadeira. Aleluia. É essa de vontade que nós temos de entender o propósito de Deus. A palavra sacrifício quer dizer consagrar-se totalmente, dedicar-se, devotar-se, abandonar, renunciar, sujeitar. Quantas coisas estão incutidas nessa palavra sacrifício? Abandonar, quantas coisas nós precisamos abandonar, deixar para lá, que estão impedindo de nós recebermos a graça, de nós recebermos a presença. Isso é sacrificar, é renunciar, é santificar. A gente precisa se sujeitar à presença de Deus, se sujeitar ao Espírito Santo. Eu preciso ser melhor por amor a Jesus, para poder dar, né? Porque a gente, quando não tem como é que eu vou abençoar uma pessoa se eu não sou abençoado? Como é que eu vou falar de oração se eu não oro? Como é que eu vou testemunhar aquilo que Jesus tem feito no nosso meio? Tantos milagres, tantas coisas maravilhosas acontecendo. Se eu não consagro a minha vida, se eu não tenho experiência com o autor da vida, com aquele que deu tudo de si, tudo. E agora em adoração, em obediência e sacrifício eu entrego, eu devolvo a Deus. Eu sou o sacrifício. Eu sou o sacrifício, se entregue. Você que ainda não aceitou Jesus, que ainda, não, ainda está cedo, não. Você que ainda não entregou aquilo que precisa ser entregue, que você sabe que precisa entregar. Aleluia. Aleluia. A importância de sacrificar reside em abrir mão do que é valioso. Tempo, desejo, conforto. Por isso que eu iniciei a palavra de Deus falando que a coisa mais importante que você tem é a tua família. Não é o dinheiro.
não é a casa, não é o carro, não são bens materiais, porque isso tudo, filho, passa. Mas as pessoas que estão ao teu redor, ao teu lado, essas sim são o bem mais precioso que você tem. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Sabe o que esfria? O amor do pai, da mãe, dos filhos. Esfria. É normal, né? Mas não é normal. Nós precisamos do amor verdadeiro. Nós precisamos do Cristo vivo nas nossas vidas, poder amar como Jesus realmente quer, que nós amemos o próximo e as pessoas que estão ao nosso redor. Ah, Lu, mas eu não consigo perdoar, eu não consigo. Eu estou tão machucada, eu não consigo. Mas eu quero te dizer, sacrifique nessa noite. Sacrifique aquilo que dói dentro de você. Entregue ao Deus Todo-Poderoso, entregue a Ele. E eu tenho certeza que Ele vai dar para você o amor necessário, para você olhar para essa pessoa que talvez te feriu, te machucou de maneira diferente. Esse é o amor. Que você não deixe isso se esfriar. Que você não deixe isso, porque o mundo está aí, tirando das pessoas aquilo de mais precioso, que é o amor que Jesus nos dá a cada dia através da misericórdia. Aleluia. Um tempo em prol, de um bem. Aleluia. Santo é o teu nome. Seja para alcançar metas, então esse é o sacrifício. Meta significativa, demonstrar amor e solidariedade. Ou cumprir propósitos espirituais. Porque para cumprir propósito nós também precisamos sacrificar. Nós também precisamos nos santificar. No período da manhã eu pedi que as pessoas pudessem colocar a mão nos olhos, nos ouvidos e na boca. E não vai ser diferente nesse momento. Eu quero pedir para você que você coloque a mão nos teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, coloque a mão nos teus olhos. Abençoa, Senhor, a visão dessas pessoas, dos teus filhos, Pai. Que eles possam olhar somente aquilo que é da tua vontade e do teu querer. Agora coloque a mão nos seus ouvidos. Pai, em nome de Jesus, que teus filhos possam ouvir, Pai, somente aquilo que o Senhor quer que eles ouçam. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fale a esse coração, fale através da tua palavra. Consagra esse ouvido, Pai, para que eles possam ouvir aquilo que é do teu querer e do teu agrado. Agora coloque a mão na tua boca. Senhor Jesus, abençoa os lábios dos teus filhos, que eles possam falar, Pai, somente aquilo que te agrada, aquilo que te louva, aquilo que te engrandece. Abençoa esses lábios, para que dele possa sair palavras de vida, palavras de prosperidade, palavras de bênção, meu Deus, em nome de Jesus. Você crê que o Espírito Santo nessa noite está abençoando a tua vida, os teus lábios, os teus ouvidos, os teus olhos? O quanto é sério, o quanto é sagrado. Por isso é bom estar na presença de Deus em comunidade, em irmandade, em família. Não deixe nesses tempos que iremos viver de festa, de estar na igreja, de estar com a família espiritual, de estar com os irmãos espirituais congregando, buscando, se alimentando, se fortalecendo, para que o mundo não roube de você aquilo que de mais precioso Jesus já te deu, que é a salvação. Aleluia. A melhor maneira que podemos agradecer a Deus é oferecendo nossas vidas como sacrifício. Isso significa dedicar nossas vidas a agradar a Deus, mostrando nossa gratidão. Sacrifício, gratidão é sacrificar também.
Isso é agradecer a Deus Todo-Poderoso que Jesus fez por nós. Tudo que damos para Deus e a sua obra se torna um sacrifício de gratidão. Nosso tempo, nosso louvor, nossas orações, nossas ações, o que você faz na sua casa, o que você faz no teu trabalho, as tuas ações são a adoração. Deus recebe como adoração. Aleluia. Então entregue para Ele como louvor, como sacrifício nessa noite. Eu quero que a igreja se coloque de pé na presença